Boa noite, boa tarde. Continuando com nosso estudo, né, de propriedades de propriedades de nossos fluidos, nos encontramos com um terceiro grupo importante, né, para o estudo, né, para a manipulação de propriedades e o cálculo de propriedades de fluidos. Né? Relembrando o que nós tínhamos estado estudando, as propriedades dos fluidos importantes, neste caso era a pressão de vapor, né? E o volume molar. Né? A respeito de estas propriedades, nós tínhamos feito cálculo a través de ecuações ou modelos semiempíricos, modelos semi-empíricos, né? Empíricos, todos eles feitos principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após o avanço tecnológico, né? E após o boom petrolero, né? Da indústria do petróleo e da indústria petroquímica, né? Depois tínhamos outros modelos para calcular, como o modelo da equação do virial, né? Equação do virial, né? E né, o teorema de estados correspondentes, né? Teorema de estados correspondentes, onde estes dois, principalmente, né, faziam o cálculo do fator de compressibilidade, né? Que coisa era, como nós usávamos na forma prática, era assim, né? Colocávamos dentro da equação de gás ideal, né? Para corrigir ela. De esta forma, encontrábamos una presión, unas propiedades próximas ao estado real, né? Não ao estado ideal, né? Como usar a equação de gases ideais, né? Eles são bem diferentes. Un terceiro grupo, né? Entonces nós tínhamos estes modelos, como o grupo número 1, equação virial, teorema de estados correspondentes, outro grupo, né? Que eles utilizam o cálculo de fator de compressibilidade para corrigir a equação de gás ideal, né? Nós temos feito problemas de conscientização, né? Mostrando a grande diferença, né, que existe. Um terceiro grupo também muito importante, muito utilizado, é a equação de estado cúbica. Então, talvez muitos conheçam, né? Outros não lembrem, mas vamos fazer um repasso rápido, né? Histórico, como sempre, né? Em 1873, Van der Waals, né? Ele corrige, né? Corrige mediante a adição de dos factores, né? O covolumen, perdão, o fator de atração e o covolumen, né? Corrige a equação do gás ideal, não é? Desta forma, se nós colocamos ela, vamos a fazer aqui embaixo, se nós colocamos ela explícita na pressão, nós temos RT sobre V menos B, né? Menos A sobre B ao quadrado. Estas constantes A y B, elas están tabeladas para todos sus compostos, né? Chama-se equação cúbica justamente porque é cúbica no volume, né? É ao respeito, né? Referido ao volume, né? Referido ao volume, é cúbica no volume, ¿no? Entonces, si ela é uma equação cúbica, ela tem uma forma, né? Uma forma de equação cúbica, né? Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, né? Mas ela é uma equação cúbica. Então, né? Aqui neste gráfico, por exemplo, nós vemos, primeiro vamos aqui, né? O sino, né? Que limita a região de equilíbrio líquido-vapor. Abaixo do sino, nós já falamos, está a região de equilíbrio líquido-vapor, né? Pelo ponto crítico, né, passa a temperatura crítica, e claro, aqui está a pressão crítica, né? Nas coordenadas do ponto crítico.
acima da temperatura existen tamén isotermas e abaixo da temperatura o sea, abaixo da temperatura crítica dentro do sino, non é? Ela forma unha curva, esta región interna, né? Olha, aquí nós temos unha intersección, né? Da isoterma, vamos a colocar así, de esta isoterma, né? E aquí nós temos outra intersección da isoterma con a liña que limita a región de equilibrio líquido-vapor. ¿Né? Estas intersecções marcan o que é o volumen de líquido saturado e o vapor e o volumen de vapor saturado. Mas matemáticamente é un pouco difícil, né? De enxergar as propiedades físicas, né? Aquí lembrando, né, outras formas de calcular as propiedades, né, do fluido, unha carta termodinámica, né, que existe, mas únicamente existen para os gases industriais, né? Para novos compostos non existen, né? A famosa ecuación do teorema de estados correspondentes, perdón. Mas é posible utilizar estes gráficos? É posible, mas qual é o problema? O problema deste gráfico, do método gráfico, é que para estas épocas e para algo, né, que para a modelagem computacional non é posible utilizar gráficos, né? Entón o que nós precisamos son ecuações, né? Ecuações, porque estas ecuações permiten que coisa? Permiten modelar computacionalmente, né? Então, esa é a diferença e a importância das ecuações cúbicas, né? Como assim, professor? Permite fazer códigos, né? Permite fazer códigos e evitar ese cálculo, né? Só lembrando, né? Os livros de engenharia de processos, porque assim llaman, né? Engenharia de processos, desde sus primordios de 1940, utilizan os métodos gráficos, né? Mas a partir da introdução do cálculo computacional, aproximadamente 1968, né, o uso de ecuações cúbicas é preferencial, né? Embora ainda se utilicen os gráficos, mas para efeitos de cálculo, né, o que se usa são ecuações cúbicas, né? Facilita muito o cálculo. Então, nós estamos aqui é mais fácil repasar. Vamos lá. Vamos fazer não é? Nós temos aqui a equação cúbica, o gráfico, né? Mas vamos estudar algumas características para compreender depois o cálculo não é difícil, tá? O cálculo não é difícil quando nós utilizamos um pacote, né? Mas vamos estudar. Então, nós falávamos de que isto era a temperatura crítica, a pressão crítica, né? Um ponto crítico neste ponto. E, bom, se vocês lembram, né, de sua graduação, o gráfico de propriedades era assim, né? Era uma isoterma que desce, descomprime, e aqui dentro da região de equilíbrio líquido-vapor, né, ela é uma linha, né? É uma linha e ao sair dessa região continua a decrescer. Professor, mas a ecuação de Van der Waals é P igual, vamos ver se eu lembro de cabeça, P menos A sobre B ao quadrado. Então, é uma equação cúbica, né? É uma equação cúbica. Se ela é uma equação cúbica, professor, ele tem que ter raízes. Vamos a colocar aqui em azul, como seria, né? A equação cúbica é essa que está aqui. Estou colocando aqui, né?
Llega aqui e ela faz isso daqui. Faz esta curva, né? Então, ela faz este ponto, ele faz este ponto e ele faz este outro ponto. Tá? Então, para esta pressão, neste ponto, né, nesse ponto de pressão, como está dentro deste sino, seria a pressão de saturação, né? E esta seria a temperatura, né? Beleza. Mas aqui nós temos três raízes, né? Se é uma equação cúbica, né? Ela tem três raízes, certo? Certo. Então, se ela tem três raízes, aqui seria, ou seja, três volumes, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen molares, tá? Centímetro cúbico por mol, tá? Não esqueçam as unidades. Aqui, né, nós vamos a fazer assim, né? Vamos a fazer assim, volumen 2, volumen 3, tá? Vamos a apagar esto, né? Então, este menor volumen, perdón, vamos lá, volumen 1, volumen 2, volumen 3. Ahora sí, mayor. Un menor volumen está asociado a volumen de líquido y un mayor volumen va a estar asociado a volumen de vapor. O sea, aquí estaría un volumen de vapor y aquí un volumen de líquido, perdón, volumen de líquido y volumen de vapor. Al contrario, para la región de saturación, ¿no? Vean a importancia, ¿no? O sea, en línea azul, ¿no? Esta línea indica a ecuación de Van der Waals, ¿no? Una cúbica, ¿no? Más a línea preta, a isoterma preta, indica los valores experimentales. Professor, então a equação de Van der Waals é uma equação corrigida? Sim, é uma equação corrigida. A pergunta é, e a raiz do meio, que coisa é? Esta é. Que coisa representa a raiz do meio? Muitos falam de que é a metade, a proporção, a razão entre volume. Não, né? A raiz do meio, né, que está aqui no meio, que sería esta segunda raíz, ¿no? Ella no representa nada, ¿no? Ella no tiene un significado físico. Entonces cabe ao ingeniero, ¿no? Saber diferenciar, ¿no? Saber diferenciar, ¿no? Tener ese criterio, ¿no? Es por eso que es importante resaltar de que un modelo, ¿no? A realidade, ¿no? Un modelo de Van der Waals, a realidade é outra coisa, né? E ela vem da experiência, né? Da experiência. Como nós validamos os modelos? Fazendo o erro, comparando, né? Que tão próximo é para o sistema que estamos trabalhando, né? Então, a equação de Van der Waals, que foi feita em 1873, foi um grande avanço, né? Comparado com a equação do gas ideal, né? Mas ainda assim, ela não representava o líquido. Presta atenção em uma coisa. Nós estamos partindo da equação PV igual a RT, né? Que é uma teoria para gases, né? E qual é o grande avanço com a equação de Van der Waals? Que nós estamos pronosticando, que nós estamos mostrando, encontrando propriedades de líquidos, né? Propriedades de líquidos, né? Então, é um grande avanço. Porém, em quanto a correção respeito à fase gasosa da equação de Van der Waals, ela é boa, mas para a fase líquida não é tão boa, né? Lembra o ano 1873. Vamos a voltar a nossa apresentação. Então, vamos lá. Após quanto tempo passou? Quase 75 anos, né? Redlich Kwon, né? Após a Segunda Guerra Mundial, 1949, né? Ele corrige, só para lembrar como era a equação de Van der Waals, RT, V menos B menos A sobre B quadrado.
Ele corrige a parte que está relacionada às energias de interação, não é? Ele introduz a temperatura, não é? E da outra forma, né? É claro, né? A temperatura é importante para as interações moleculares, né? Então, com esta melhora, a equação de Rayleigh-Kwon, a equação RK, também chamada RK, né? ela melhora, né? Su, seu, seu erro, porém ainda na fase líquida ainda mostra limitações, né? Olha aqui o ano, 1973, 23 anos depois, Suave corrige a equação RK, né? Y esta corrección es conocida como a ecuación RKS. En 1972 tem uma questão é importante né, saber. A correção de Suave da equação de Rayleigh-Kwon, se nós comparamos esta equação com esta equação, nós vemos de que novamente eles trabalham sobre a parte energética, né? A parte volumétrica. Não. Ele introduz um fator alfa. Olha, que coisa este alfa? Este alfa é uma equação, né? É um modelo onde ele considera a temperatura, né? Esta temperatura que estava em Rayleigh-Kwon Suave introduz dentro deste alfa, né? Dentro do alfa, né? Que está aqui na equação de 1972. Olha aqui a temperatura reduzida T sobre T crítico, né? E o mais importante, olha, aqui está o fator acêntrico, né? O fator acêntrico, não é? Mas você tem que considerar uma coisa: o fator acêntrico foi descoberto em 1955, né? Fator acêntrico. Né? Então, né, para Rayleigh-Kwon não tinha, né? Não tinha este conhecimento. Então, para que você veja, né, as equações mudam e elas se modificam em função ao progresso, né, ao conhecimento. Então, é importante, né? É importante fazer esta anotação. Então, o que surge aqui é um fator que leva em consideração o fator acêntrico, né? Como nós já falamos, para fazer uma melhor aproximação. Não é? O A e o B são equações parecidas, né? Olha a equação de Rayleigh-Kwon, olha, praticamente elas são as mesmas, têm a mesma forma, verifica este A com este A, este B com este B. Né? Praticamente tem a mesma forma. O A, né? Ele muda um pouco, sim, mas é questão do modelo. Posteriormente, em 1976, 4 anos depois, no Canadá, né, o Penn e o Robinson, eles também propõem um trabalho paralelo, né, uma equação cúbica, também uma correção unicamente na parte energética, não é? E também considerando o fator acêntrico, né? E a temperatura. É parecida à equação RKS, né? A partir de então, tanto a equação RKS, tanto a equação esta de Penn-Robinson, né, têm sido utilizadas muito como uma aproximação boa para modelar, para pronosticar, né, as propriedades de misturas y de sustancias puras, ¿no? Sólidos, líquidos y gases, ¿no? Esta ecuación, y aparte líquida también, entonces es una ecuación muy boa para tratar compuestos, principalmente hidrocarbonetos, ¿no? Que lembre que el petróleo es importante, ¿no? Até hoje. Profesor, entonces la historia acabó aquí.
Não, a história não acaba aqui, né? O que acaba, ou a limitação que existe, que nós temos, é uma limitação em quanto à formação, né? A formação eh, profissional. Como assim, professor? O que acontece é que o que nós estamos colocando aqui são interações moleculares, né? E quem é o profissional né, mais qualificado para falar disso são os físicos, né? E para ter uma formação de físico, o engenheiro químico não tem, não é? Dos, en cuanto más a ecuación fica aperfeiçoando, ela se complica um pouco mais. Então, né, qual é o limite, né? Qual é o limite entre a exatidão de uma equação ou sua facilidade em resolução, né? Isso daí é uma discussão, né? Outra questão é o limite em quanto à formação, não é? ¿Por qué? Porque a partir de este momento, y comienzan a aparecer teorías un poco más profundas, ¿no? Que llevan en consideración un cálculo combinatorial, análisis combinatorial, propiedades físicas que não temos a formação, né? Isso o professor Praunis ele destaca muito, né, no livro dele de termodinâmica molecular. Aqueles que tenham a oportunidade, vocês podem ler, né? E ele mesmo mostra, ele que é um grande estudioso desta área, desta fronteira, ele nos mostra nossas limitações, né, dentro de nossa formação. Mas, para nossos objetivos, esta equação é base para cálculos muito bons de forma prática e mais que nada de forma rápida. Lembra de que nós vamos utilizar eles para fazer iterações. Se a equação se complica muito, as iterações ou o cálculo computacional também pode não funcionar, né? Então, temos que ter muito critério, né, ao momento de valorar e de escolher, né, o que é realmente útil. E que tanto, até onde o saber para nós, engenheiros químicos, é prático. Beleza? Existem, como eu já falei, né, existem outros modelos de equações, né? Mas a base, como mostra aqui Elliott e Donahue, é melhorar a equação de estado e ela se usa principalmente para o cálculo computacional, tá bom? Então, é a equação que nós vamos escolher para poder mostrar, né, suas características. Isso daqui isso nós vamos ver depois. O que eu queria mostrar para vocês era, por exemplo, né, se você entra no Science Direct, né, e coloca equações cúbicas, você vê o resultado que ela tem, né? 326.000, né? 326.820 artigos. E se nós vamos observando aqui, né, olha, né, respeito ao ano, para o ano 2023, ou seja, de aquí a un año, las ediciones de aquí a un año ya tienen 6 trabajos reservados para que aparezcan de aquí a un año. Ahora, en el año 2022 fueron desenvolvidos 11.000 trabajos únicamente analizando ecuaciones cúbicas. O sea, ainda se continúa haciendo pesquisa, se sigue utilizando las ecuaciones cúbicas como modelo. Por ejemplo, aquí, para predecir el equilibrio sólido de fluido, ¿no?, gas o líquido, en la producción de gas natural, ¿no? En 1922 parece que son, no sé de dónde son, en motores de combustión, ¿no?,
un modelamiento, ¿no? En ecuaciones de estado genéricas. Esto de aquí, campos finitos, ¿no? Esto es matemática, ¿no? Matemática pura. Longe do que muito especializado, né? Misturas, né? Correções das equações cúbicas para estes gases, para aqueles que trabalham hélio, neón, hidrogênio, deutério e suas misturas, né? Entonces existen, son varias y varias y varias y varias aplicaciones cada vez más específicas. Estas ya son especializaciones o estudios de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, sobre cada uno de estos temas. Quería mostrar para que ustedes observen a actualidad, a actualidad, que el tema es actual. No es, beleza. Más para nuestros cálculos, cálculos de sustancias que nós ya conocemos la industria, las que nos trabajamos, vamos a entender un poco más. Todo bien, a ecuación de Penn-Robinson, ¿podemos copiar? Podemos copiar la ecuación de Penn-Robinson. Hola, copiar, solo para trabajar aquí, más fácil. Perfecto. A ecuación de Penn-Robinson, a ecuación de Penn-Robinson também é uma equação cúbica, né? Então, o trato, o comportamento, tanto em Van der Waals, tanto em Penn-Robinson, tanto em RKS, é praticamente o mesmo. Beleza, mas nós temos que ver umas coisas aqui. Então, como é uma equação cúbica, ela tem 3 raízes, tá? Profesor, entonces ella va a salir, puede ser 3 raíces reales, ¿eh? En este caso, 1, 2, 3. Puede ser una raíz real más un conjugado de raíz compleja, ¿no? Aparecen, tenemos 1, 2, 3 raíces, ¿no? Aí, ou pode ser 3 raízes iguais, né? Tudo bem? Beleza. Então, quando aparecem 3 raízes, uma raiz real e as outras 2 complexas, né? Você não vai considerar isto daqui, você unicamente vai considerar a raiz real, tá bom? Sim. Professor, então, quando nós temos 3 raízes reais, como é, professor? A menor vai ser a do líquido, a segunda não é consistentemente física, não tem consistência física, e a terceira vai ser a do vapor, não é? Sim, mas só no estado saturado, tá bom? Como assim, professor? Ou seja, existen casos en que você vai ter 3 raíces reais, tá? Mas você não está no estado saturado. Tá bom? Professor, então, que coisa eu vou fazer? Aí você tem que escolher qual é a raiz que você precisa. E qual é o critério, né? Por quê? Porque a ecuação ela vai te soltar, né? Ela é uma equação matemática, você resolve, ela vai dar 3 raízes, né? Ela vai dar 3 raízes. Aí, o que você vai fazer? Né? Você tem aqui a equação cúbica, né? Por exemplo, aqui está no... Se ele está... Saiu feio. Se ele está no estado temperatura y presión, si está en esta condición de T1 y presión 1, ella va a estar, si estamos aquí dentro también, está en su estado saturado. Mas o que acontecería si mi temperatura ela diminui un poco? Entonces, nessa temperatura que eu vou chamar 2, não é? Nessa pressão, mantendo a pressão, né? Eu vou colocar aqui, né? A mesma pressão,
O que acontece? Vamos ver o que aconteceria, né? Tudo bem? Então, para a temperatura 1, olha como seria a equação cúbica. Esta línea de aquí es una línea experimental, esta línea recta. Es así en la realidad. Masa cúbica, ella tiene esta forma, ¿no? Aquí estaríamos 3. 1, 2, 3. Esos puntos azules, ¿no? Y la otra, ella va a tener también un comportamiento, vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí ela vai ter também, né? Ela vai ter também 3, este comportamento, mas vamos a colocar aqui 1, 2 e 3, né? Nessa pressão. Você vê de que unicamente para a isoterma preta, né, que está em estes pontos azuis, ele coincide com as raízes da equação cúbica porque está no estado saturado. Para a mesma pressão, né? Para a pressão 2, que vai ser igual à pressão de saturação no estado 1, né? Vai existir 3 raízes também. Né? Existem 3 raízes também, mas a única que representa teu estado é este primeiro ponto verde, né? Esse primeiro ponto verde que eu vou colocar uma X adentro. Né? Este primeiro ponto é a única que representa teu estado, o estado do teu sistema. Portanto, se você vai ter 3 respostas, tá? Mas cabe a você, por exemplo, se está a uma temperatura T2 e a uma pressão P2, escolher, né, qual é tua raiz. Tá bom? Beleza? Bom, tomara tenha ficado claro. Então, o que você vai fazer? Bom, o que eu faço sempre é isso daqui. Vocês lembram as equações que nós vimos? A equação de Antoine, a equação de Wagner, a equação de Lee-Kessler, todas elas sirvem para calcular pressão de saturação, né, de diferentes substâncias. Então, o que eu vou calcular é fazer meu gráfico, né? Eu sei a temperatura crítica, a pressão com ponto crítico, eu vou colocar, e com alguma destas fórmulas, né? Antoine, Lee-Kessler, né? A equação de Lee-Kessler, a equação de Wagner, né? Nós temos visto várias aí, né? Eu vou calcular, né, seu estado de saturação, né? A temperatura de saturação ou a pressão de saturação, né? Então, né, após fazer isso daí, eu já tenho uma coordenada, eu já estou ubicado, né? Você tem que se ubicar, né? Aí você vai colocar, né, onde estará tua temperatura azul e tua pressão azul, né? Talvez esteja aqui em cima, acima do ponto crítico, talvez esteja aqui embaixo, né? Aqui embaixo formando uma cúbica assim, aí você vai ter, talvez seja este ponto aqui, no estado de líquido comprimido, ou talvez esteja no outro extremo aqui, no lado do gás, no lado do vapor. Não, você não sabe, então você tem que fazer os gráficos para você se ubicar e poder escolher qual é a tua resposta correta. Tá bom? Então, é critério. Outra coisa que eu ia falar a respeito da equação cúbica, né? Estávamos aqui. A equação cúbica de Penrobinson é cúbica no volume. Ela tem esta forma, mas o problema é que calcular o volume com esta forma não é amigável, né? Ela não é amigável. Ela tem que estar transformada, né? Tem que ter outra forma. Como assim, é melhor colocar em forma de este polinômio. Tá bom? Nós vamos a fazer uma transformação, nós vamos a chamar a
a esta relación, que a B, a esta otra relación, y nos vamos a sustituir PB igual CRT, ¿no? La ecuación de Penrobinson. Cuando nos hacemos todas estas transformaciones, nos vamos a llegar a este polinomio. ¿Ah? ¿Por qué hacemos esto? Polinomio. Porque es más fácil de colocar como código, ¿tá? Para poder resolver. ¿Tá? Beleza? Muito bem. Con esta fórmula de aquí es equivalente a la ecuación de Penrobinson. Es equivalente a la ecuación de Penrobinson. ¿Tá? Es la misma cosa, ¿tá? La única forma es que hemos salido de esta forma de aquí, ¿eh? A una forma más amigable para poder calcular. ¿Tá? Para poder calcular. Otra cuestión. Para poder resolver la ecuación de Penrobinson, yo preciso de presión y temperatura. ¿No? Olha, constante, R, ¿no? R constante, constante, alfa depende de un factor acéntrico, constante, temperatura reducida, ¿no? Que sería T sobre T crítico constante, a temperatura necesito. Por tanto, para saber el volumen, preciso de la presión y la temperatura. Entonces, presión y temperatura tienen que ser dados. ¿Tá? Se tienen que conocer. Por eso tienen que calcular de otras formas o tienen que averiguar, tienen que calcular, tienen que tener ese dados para poder resolver la ecuación. Todo volumen, ¿no? Precisa para su cálculo de presión y temperatura. Y si yo coloco de esta forma P igual CRT, y calcular, olha, toda esta P la va para calcular RT, P, como estos son constantes, B es una función de C o C es una función de B, y son dependientes, son valores dependientes. Entonces, yo puedo calcular un C o puedo calcular un B, ¿no es? Puedo calcular un C, un factor de compresibilidad, o puedo calcular un V. O que nós temos aqui é calcular o C e depois, né, eu vou calcular o V. Como assim, professor? Assim. Né? Calculei isto com este polinomio, eu tenho a pressão, eu tenho a temperatura, R constante, portanto vai sair o V. Tá? Então é o mesmo. Só que neste polinomio é mais fácil seu cálculo. Muito bem. Tomar as ideias claro. Nos podemos utilizar diferentes códigos, ¿tá? Existe MATLAB, existe MATCATCH, existe Polymath, existe Maple, existe C++, diferentes códigos, ¿no? Diferentes códigos, os que son de mi época, ¿no? Deben ter estudado COBOL, deben ter estudado Pascal, ¿no? Mas o que todos están usando, y yo llamo a atención, o Python, los códigos en Python. Entonces, para poder reciclarnos, para poder estar actualizados, para hablar al lingo que todos los profesionales están utilizando, vamos a hacer nuestros cálculos en Python, ¿no? Primero tenemos que tener ese código en este Python, ¿no? Para lo cual nos vamos a entrar a este site, ¿no? O site da Anaconda, ¿no? Anaconda.org, ¿no? Se va a hacer eso de aquí, ¿tá? Pronto, anaconda.org, y você, né? Download, né? Você vai no download, né, do Anaconda, ocorre de que eu já tenho instalado, né?
eu já tenho instalado, né? E ele vai, né? Ele é totalmente gratuito, né? Totalmente gratuito. É uma língua, né, que todo mundo está utilizando, né? É equivalente nestes dias ao inglês, né? Ao inglês, né? Todo mundo se conecta, se fala em esta língua, né? Junto com o R, né? Principalmente para tratamento de dados. Eu que tenho Windows, é unicamente fazer o download, né? Você dá, clica aí e ele vai instalar. Também existe para Mac, também existe para Linux, né? Então, aqui ele praticamente identificou, né, a configuração do meu computador e ele me está oferecendo para Windows, né? Beleza, então é só acessar a este site, né? Aí, né, acho que eu tenho ligado ele, não tenho, então eu vou desligar ele, né? Aí você vai no, no seu menu, aqui está, né? Ele vai sair aqui, você abre, né? Você abre, ele vai abrir, né? Ele está aí, né? Ele instala, né? E vai abrir esta esta janela, né? Esta janela, né? Só que eu queria que ele abra. Bom, beleza. Ele vai abrir assim, né? Você dá clique e ele vai abrir esta janela que chama Jupyter. Está aqui, né? Abriu felizmente. Ele vai abrir este navegador, Anaconda. E aqui tem diferentes aplicações, tá? Tem Jupyter Lab, tem PowerShell, Spider, né? Muitos colegas, né, usam esta RStudio, né? Aqueles que fazem estadística usam este R, né? Beleza, o que nós vamos a utilizar é este Jupyter Notebook, né? Né? Um notebook interativo, né? Baseado na web, né? Você dá clique em Launch, né? Você dá clique em Launch e ele vai abrir esta página, né? Aí você dá clique aqui em New, né? New, você coloca New, você coloca Python, né? Dá clique aqui novamente em New, Python, né? E ele vai abrir um, ele vai abrir aqui o prompt para você começar a digitar, né? O Python ele trabalha com bibliotecas, né? Com bibliotecas, né? Como ele é software livre, né? Praticamente muitas coisas têm sido desenvolvidas por muitas pessoas no mundo. Eles compartem, a comunidade de Python é grande, né? Acho que é a maior do mundo, né? E por isso é que nós escolhemos esta linguagem. Aliás, que é muito versátil, muito simples, né? Muito didática, tá? Então, a equação de Penrose, que é uma equação cúbica, né? Bom, aqui eu já escrevi, né? Você sempre só para... Isto daqui não é um curso de Python, né? Unicamente o que nós vamos fazer é aplicar, tá? Só para ir explicando, né? A vezes tem curiosidade. Você tem que importar a biblioteca, esta biblioteca NumPy, você vai chamar NP, né? Depois, o resto é uma programação como qualquer outra, tá? Você vai definir a função. Lembra? A função de Penrose vai depender, nós já falamos da temperatura, da pressão, do fator acêntrico,
la temperatura crítica y la presión crítica. No lembro, profesor. Está aquí. ¿Dónde está? Está aquí. Está aquí, para calcular a mi función, que sería UC, que sería esta ecuación de aquí, UC, la ecuación C. Preciso calcular A y B. O sea, para resolver esta ecuación cúbica, que está aquí en bajo, preciso conocer A y B, porque los coeficientes están en función de A y B. Más UA, UA está en función de alfa. Entonces, vamos lá. Para conocer A y B, preciso conocer presión reducida o presión crítica, temperatura reducida o temperatura crítica que está dentro, o alfa, o sea, o factor acéntrico, ¿no es? Y, ¿qué más? Nada más. A presión y a temperatura, a presión y a temperatura do sistema. Es por eso que nossa ecuación está en función de todas estas variables aquí. O código es muy pessoal, cada pessoa escribe o código de uma maneira diferente, então eu escribo dessa forma, eu llamo aqui, este 0.3, este m nesta equação de aqui é a equação do fator acêntrico, tá? Em casa, quando você revise, se você quer verificar, você verifica com mais paciência, tá? Olha aqui, seria este corchete que está aqui, tá bom? Eu chamei M, tá? Eu chamei M. Alfa seria 1 mais M vezes 1 menos T sobre T crítico, que seria a temperatura reduzida. O exponencial em Python é asterisco, asterisco, tá? Elevado, elevado a 1 medio, o que é a raiz, y aquí elevado ao cuadrado, que sería todo este factor alfa, elevado al cuadrado y 1 menos t sobre t crítico elevado a 1 medio, y todo eso elevado al cuadrado, ¿tá? Todo eso está aquí, todo eso está no código, o A que tem essa forma, o B que tem essa forma. E olha aqui, você vai colocar os coeficientes do polinômio. Olha, quais são os coeficientes? 1 menos B, ou B menos 1. Vamos ver, é isso que está. 1 para C3, B menos 1 para o C cuadrado. O outro coeficiente seria A menos 2B menos 3B. Vamos a ver. A menos 2B menos 3B elevado al cuadrado. Está aqui, O sea, este vector aqui, na linha 8, são os coeficientes do polinômio, para resolver. Beleza, Isso daqui não tem muito a ver. Aqui você define, define as variáveis, define as variáveis. E você usa esta função roots, Lembra, y este NP, profesor, ese NP es para llamar a biblioteca, a biblioteca que tiene esta función. ¿Qué hace la función roots? Roots do coeficiente, ¿qué cosa era o coef? Coef era o polinomio, Beleza, entonces esta función roots, él te da as raíces, roots es raíz en inglés, as raíces de ese polinomio. O comando sort de esas raíces, él organiza de menor para mayor. En un caso que exista 3 raíces reales. Si no existe, él por defecto, él iba a colocar a primera real y las 2 imaginarias después, en ese caso. Beleza? Otra cosa, yo estoy utilizando para UC, o sea, o factor de compresibilidad. No entendí, profesor. Él no va a me devolver o volumen. O volumen, no, Primero, lembra, nós temos que solucionar para C y después transformar para B. Lembra? Entonces, él va a dar as raíces, no va a ser B1, B2, B3, va a ser C1, C2, C3. Más equivalente, ¿tá?
Profesor, ¿y aquí por qué dice 0 y por qué dice 2? Ocurre de que Python, ele vai armazenando, ele conta, classifica a partir de 0, né? 0, 1, 2, né? Parece seria o primeiro elemento, o segundo elemento, terceiro elemento, né? Elemento, né? Mas ele ordena a partir de 0, é uma característica. Não lembro que, que código também usa assim, começa a contar a partir de 0. Então, a primeira, segunda, terceira raiz, né? Sería eso de que yo coloqué así, ¿no? Pega o primeiro resultado após ele ordenar e o último resultado, ¿no? Por eso que está como C0 y C2, ¿no? Após organizar, ¿no? Após organizar, ¿no? C0 para o menor e C2 para o maior. Após você usar o comando sort para organizar. Beleza, aí usa o print para imprimir, né? Imprimir, por exemplo, eu decidi imprimir aqui os coeficientes, né, da equação cúbica, o A, o B, e os valores de CV e CL. Né? Professor, o que faz este 0, 2 pontos, ponto 5F? Ele vai formatar, tá? Se você não quer usar, não tem nenhum problema. É para formatar de tal forma que unicamente saia 5 decimais, tá? Então, beleza? Então, você vai formatar a resposta C e B unicamente para que tenha 5 decimais. Para que não saia assim, olha, por exemplo, eu poderia ter feito a mesma coisa para o B, né? O B saiu gigante, né? Mas o B não tem este formato, a gente poderia colocar lá. Depois, então, a resposta é a seguinte, a resposta é C, cadê o print C? Está aqui, na linha 37. Imprime C, e esta é a resposta. Ele nos deu que uma resposta real, olha, isto é uma resposta real, né? 0,014 mais 0 parte imaginária, mas as outras duas raízes são raízes imaginárias. Seria A menos BJ, 0,17J, né? E A mais BJ, né? 0 mais 0,17J, né? Eles sempre aparecem conjugados. Então, ele, né, esse código daqui que eu uso, ele vai falar, olha, o maior vai ser este, e o menor, né, uma raiz imaginária, e o menor vai ser este, né? Que é uma raiz real, não tem zero da parte imaginária, né? Então, o que acontece? Estamos no caso que nós estávamos falando, né? Nós estávamos falando de que aqui, né, neste ponto aqui, neste ponto verde, esta equación cúbica únicamente me reporta un valor, por tanto, eu tenho que escolher maior ou menor, né? Ele saiu, né? Ele saiu um valor. Agora, viu? Isso é bom. Em que sentido? Eu não sei se ele é do líquido ou do vapor. No código pode sair que está no líquido, né? Mas isso é algo que eu coloquei, né? Como que você vai escolher se ela é do líquido ou do vapor? Você vai ter que fazer toda a avaliação desta curva para esta substância. Eu estou utilizando a da água, né? A da água, né? Aqui tem, por exemplo, não, esse aqui é outro. É outro. Beleza. Muito bem, mas você pode vir aqui, né, e troca, né? Olha, a 274 sería 1 grado centígrado, ¿no? 1 grado centígrado, y a una temperatura, a una presión de 15 bar, ¿no? Altamente comprimido, ¿no? A presión es grande, ¿no? Posiblemente a presión atmosférica es 1 bar, ¿no? Él está a 15 bar, ¿no? Entonces, posiblemente ele esteja no estado líquido, ¿no? Claro, ele está no estado líquido, a lógica me indica. Mas se nós temos outra substância como butanol,
né? Eu não sei como que ele está, né? Deve ser líquido sim, mas eu não sei a temperatura que ele começa a saturar-se, né? Aí não é fácil, né? Ah, outra coisa, né? Nós podemos aqui adicionar comentários, tá? No podemos aquí adicionar comentarios, vamos a hacer eso después sin otro problema. Aquí, por ejemplo, yo voy a aumentar esta temperatura un poco, tá? Que sea 300, ¿no? Vamos a ver, ahí a gente dá run, ¿no? Ahí a gente dá run, y olha, ¿no? Nuevamente me da los coeficientes más, olha, aquí ya dio otra solución. Aquí todas las raíces son reales. A pergunta, e o código que eu escrevi diz assim, né? A menor vai ser a maior vai ser o do vapor, a menor vai ser a do líquido, mas não é assim. Isso unicamente vai acontecer quando a, a temperatura e a pressão estejam as de saturação, ou seja, caia dentro da região de saturación, ¿no? Entonces, nos podemos, por ejemplo, colocar una temperatura de 473.15, ¿no? 473, vamos a ver aquí, temperatura de 473.15. No leemos si esta presión es... escribí un poco errado, 15.549. Y una presión, esa presión de aquí está correcta, ¿no? Y nos hacemos este round. Nuevamente te vais a ir aquí tres valores, ¿no? de C. Más acontece de que esta presión que estoy colocando, esta presión y esta temperatura que estoy colocando son de saturación. Entonces, ahí yo tengo la certeza. Profesor, entonces, no existe un criterio, o sea, sí existe un criterio para saber realmente cuál es el valor de cuando está en estado saturado. Existe sí, mas tenemos que aprender otro concepto que llama fugacidad. Y como nos vemos, aquí nos estamos en una región bifásica, ¿no? Existe a fase líquida y a fase vapor en equilibrio, ¿no? Entonces, para saber el valor exacto, o sea, con certeza, precisamos tener otro concepto que llama fugacidad, que nos vamos a aprender cuando nos repasemos equilibrio de fases y nos vamos a hacer un código para encontrar un valor real. No entendí, profesor, de qué valor real el señor está hablando. Acontece o seguinte, que para a presión de saturación, por ejemplo, nos tenemos a ecuación de Antoine. ¿Ustedes lembran cómo era? Logaritmo neperiano de la presión de saturación va a ser igual a A menos B sobre T más C. Está. O sea, veja, si esta temperatura y esta, para cada temperatura tengo una presión. Si esta es de saturación, por tanto, si a presión es de saturación, a temperatura es de saturación. Entonces, estas son las condiciones de temperatura y presión de saturación. Mas tengo un problema. ¿Cuál es el problema, profesor? Estos son modelos. ¿Tá? Estos son modelos. O sea, ten erro. Es realmente, entonces, profesor, a temperatura y a presión no es correspondiente al estado de saturación, es una aproximación. Con todos estos modelos es una aproximación. Profesor, entonces, ¿cómo realmente yo sé cuál es la temperatura y la presión de saturación correspondiente? Eso que estoy hablando. Para eso tenemos que aprender otro concepto. Para frente. Beleza, vamos a fijar por aquí, ¿no? Este código, ¿no? Entonces, así como coloqué aquí Penn Robinson para agua, você modifica a temperatura crítica. A ver, deixa eu ver, acho que eu tenho por aqui outro.
Aquí. Aqui. Um, será que eu tenho um paraguas PR individual? Bom, acho que esse daqui pode ajudar. Né? Ele procura em teu computador, tá? Onde que está, né? Eu coloquei em downloads, tá? Aqui, por exemplo, este PR individual, 647,14, o meu então é para água, deve ter outro, né? Este aqui é para butanol, não, isto daqui é outra coisa, né? Mas como eu falo, né, dá para modificar aqui, né? Você troca para outra substância, butanol, propanol, hexano, benceno, né? Troca de propriedade crítica, troca de pressão crítica, troca de fator acêntrico e você, né, vai avaliar para a temperatura e a pressão do teu sistema. Tá? E aí você roda o código e vai dar raízes, né? Raízes para o valor de C. Com esse valor de C, depois você utiliza PV igual CRT e com isso você obtém o volume molar ou a densidade, né? A densidade de seu líquido. É importante saber a densidade, né? Né? Então, assim se usa, senhores. Quando a gente faça a parte de soluções, nós vamos a explorar esta ecuación, porém, para misturas. O sea, una mistura, por ejemplo, de benceno tolueno chileno. Benceno tolueno chileno es una mistura, tiene diferente proporción molar, ¿no? Mas existe una ecuación de Penrose que permite encontrar la temperatura y presión de todas esas misturas, ¿no? De ese sistema con esos tres componentes. Vamos a ver después. Señores, eso de aquí es todo. Voy a disponibilizar ese código lá no site. Tá? Paciencia. Yo voy a disponibilizar así un código. Eso es todo. Obrigado.